E esse é o momento da torcida do Flamengo, nós torcedores nos reunirmos e começarmos a nos manifestar pelas redes sociais, pedindo a volta, a repatriação do mister, do Jorge Jesus. Isso porque agora há pouco foi demitido o técnico Vitor Pereira e já está sendo especulado nomes para ser o substituto do Vitor Pereira no Flamengo. E unanimemente, praticamente todos os torcedores, mais de 90% dos torcedores querem a volta de Jorge Jesus. Então você que aprova a volta de Jorge Jesus, você quer que ele volte, deixa o like no vídeo e escreva aqui nos comentários: eu quero a volta de Jorge Jesus no Flamengo. Para que esse vídeo possa chegar lá na diretoria e eles possam ver que muitos torcedores são unânimes e querem a volta de Jorge Jesus, que nós temos voz para poder também falar diante da diretoria. Então vai rapidinho, antes de começar o vídeo, deixa o like e escreva nos comentários: eu quero o mister de volta, tá certo? Crédito esse vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Pós-Flamengo. Eu tenho para mim que o grande momento da carreira dele é o Flamengo. O grande momento da carreira do Jorge Jesus no futebol é o Flamengo, e acho que o Jesus pós-Flamengo é uma amostragem boa disso. Ele vai para o Benfica e cheio de expectativa e não consegue mais do que um terceiro colocado no Campeonato Português, que para o padrão do Benfica, que tinha à época o maior investimento da sua história, foi um fracasso. Aproveitamento é até alto, mas foi considerado um fracasso. Foi vice na Taça de Portugal, caiu na terceira fase da Liga dos Campeões, nas oitavas da Liga Europa, a terceira fase da Liga dos Campeões é antes da fase de grupos. Foi eliminado pelo Abel. Pelo PAOK do Abel Ferreira. Pelo PAOK do Abel Ferreira. Exatamente. Então, assim, a volta dele ao Benfica foi um desastre, esportivamente falando, né? Aí, na segunda temporada, foi terceiro de novo no Português, que para o Benfica é muito ruim. Eliminado nas oitavas de final da Taça de Portugal, péssimo resultado para o Porto. Classificou o time para as oitavas da Liga dos Campeões. E aí ele sai. Foi para o Fenerbahçe, onde tem 43 jogos, é o segundo colocado, atrás do grande rival, ele está a 6 pontos do Galatasaray. Tem 29 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, e foi eliminado na segunda fase da Champions, antes da fase de grupos. E caiu para o Sevilha do Sampaoli. Para o Sevilha do Sampaoli, exatamente, que depois foi demitido. Logo na sequência, o Sampaoli foi demitido do Sevilha. Então, assim, a carreira do Jesus, ela tem no Flamengo o seu ponto máximo. Um título continental, um título nacional com a melhor campanha da história dos pontos corridos. Ele tem esse tratamento, assim, de super técnico hoje no Brasil. Ponto. No Brasil. Sim, em Portugal também. Sim. Cara, com esse moral não, Lédio. Não. Você conversa com os colegas de Portugal, ele é uma figura controversa eu acho que a maior passagem da vida dele foi pelo Flamengo. A volta dele ao Benfica não foi uma unanimidade no Benfica. Ele é uma figura controversa em Portugal. Eu concordo com você. O maior trabalho da vida dele é o do Flamengo. Sim, concordo. Mas em Portugal ele tem um status de super técnico. Ele é uma figura controversa em Portugal. Mas muito por causa do extracampo. Ele trocou o Benfica pelo ele é Sporting, muito falastrão. Ele brigou com os astros do Benfica nessa última passagem. E a primeira passagem dele pelo Benfica... Brigou com o Rui Costa, não se compara ao Flamengo. É. Não se compara. O Flamengo foi uma coisa mágica. Mas ele ganhou títulos importantíssimos, estancou uma hegemonia do dois portugueses, né? Então, ali ele se transformou num técnico de ponta em Portugal, respeitado. Mas na Europa ele não tem esse status. Nem em Portugal ele tem. Mas o maior trabalho da vida dele é o trabalho do Flamengo. Conversando com colegas e lendo, que o status dele em Portugal não se compara ao status que ele tem no Brasil. Ele tem status de salvador da pátria no Flamengo. Porque o que aconteceu, eu volto a dizer que a palavra... O ano... Foi mágico. Foi mágico em todos os sentidos. Ele poderia até não ter ganho títulos, mas o desempenho, né? Aquele era um time que dava prazer de você sentar na poltrona e ver jogar, que virou referência para tantos outros clubes, para tantos outros treinadores. Então, dizer, eu queria que meu time jogasse como aquele Flamengo de 19. Vai que a seleção jogasse como o Flamengo de 19, Sim, a as gente coletivas dizia do aqui. Tite eram dominadas por perguntas sobre o Flamengo do Jorge Jesus. Eu perguntava aqui por que a seleção brasileira não joga como aquele Flamengo do Jesus, que, na boa, todo mundo que curte futebol tem saudade de ver aquele time. Sim. Foi o que o Fluminense jogou domingo, né? Exato. Aquele time era espetacular. E acho engraçado, o Maestro foi um dos primeiros que eu vi falar que dificilmente o Flamengo repetiria em 20 o sucesso que teve em 19. O Maestro sempre falou isso. Sempre falou isso. Hoje eu vejo muita gente comentar: é impossível que o Jesus repita
o sucesso dele em 19 na volta agora, no que eu retruco. Por quê? Tá cheio de exemplos no futebol de treinadores que fazem muito sucesso, vão embora, voltam e fazem um sucesso parecido. Não necessariamente jogando do mesmo jeito. Claro. Né? Vou citar aqui, por exemplo, o caso do Tite, do Corinthians, que vai embora em 2013, volta em 15 para ser campeão brasileiro com a melhor campanha da história, até ser superado pelo Jorge Jesus. Luiz Felipe Scolari, em seu retorno ao Palmeiras, foi campeão brasileiro em 18. O Vanderlei no Palmeiras. Vanderlei no Palmeiras, Renato no Grêmio. O Vanderlei no Palmeiras ele não teve o mesmo sucesso da primeira passagem, mas o Cuca teve. Mas ele não fez aquele ataque dos 100 gols. Ele foi campeão paulista, que não conseguiu repetir o bi-brasileiro de 93, 94, volta em 96 para montar um time que jogou muito bem, sem as mesmas conquistas. Carlinhos no Flamengo. Sim. Então, assim, onde é que está escrito que o Jorge Jesus não está escrito em lugar nenhum. Não voltaria a ser campeão? Aqui muita gente tem decretado, ele não volta, é impossível voltar a ser campeão. É que criou-se esse mantra que quem vai bem no lugar... O Júnior arrebentou no Flamengo como jogador entre 81 e 85... Depois voltou. Eu concordo com o Maestro. O Antônio Lopes esteve no Vasco. Pois são coisas diferentes. Quando o Maestro dizia que dificilmente o Flamengo em 20 jogaria o que jogou em 19... Isso é diferente. É diferente. Encaixes, né? Por encaixes. São encaixes que a gente vê. Isso que ele está falando é outra coisa. Exato. O que a gente está dizendo é por que ele não pode voltar a ser campeão pelo Flamengo agora? Não tem nenhuma dúvida. Competência ele demonstrou exatamente. Só acho que desempenho, aproveitamento, como aconteceu em 2019, porque foram muitas coisas que vieram se encaixando, principalmente a chegada de Rafinha, Pablo Mari, Felipe Luiz, que foram jogadores que deram uma sustentação, Bruno Henrique, que deram uma sustentação muito grande para que tudo aquilo acontecesse. Os caras compraram a ideia e o que a gente viu foi realmente um domínio completo e absoluto durante todo aquele período, fazendo com que todo mundo que gosta de bom futebol se divertisse vendo aquele time. Foram 8 jogadores contratados e 8 jogadores se tornaram titulares daquele time. E se ele tivesse 100% de exatamente isso. Se ele tivesse que voltar, muito provavelmente, acho que certamente, ele teria que fazer um time novo. Porque é transição. Agora, entendeu? Só uma coisa que me ocorreu aqui sobre o Jorge Jesus, né? Quando ele deixa o Flamengo e vai para o Benfica, ele vai numa mesma situação que agora. O Benfica estava em crise, o presidente sendo ameaçado, bombardeado pelos conselheiros do Benfica, era Luiz Felipe Vieira. Luiz Felipe Vieira. Ele vai como um escudo para o Luiz Felipe Vieira, exatamente como a diretoria do Flamengo está precisando agora. Exatamente, assim, ele voltaria grande, com um estofo para proteger a diretoria, exatamente como foi com o Luiz Felipe Vieira. Ele era amigo do Luiz Felipe Vieira, o cara veio com o jato dele buscar o Jorge Jesus aqui, porque precisava de alguém para protegê-lo diante dos sócios, das denúncias que estavam acontecendo lá no Benfica. Tanto que depois ele é enxotado do Benfica, o Luiz Felipe. E o Rui Costa, que era o diretor esportivo à época, se torna o presidente, não sei se 6 meses depois, enfim. Mas hoje é o Rui Costa o presidente. Então, assim, tem até nisso... Há semelhanças, assim. E só uma coisinha, Rizé, que tá ali, Jorge Jesus é o plano A, né? Daqui a pouco o Jorge Jesus não vem e vai falar, errou. Não é... Ser o plano A não quer dizer que vai ser o técnico. Claro. Ele ser o plano A é o fato. Inclusive, tem já um intermediário do Flamengo buscando isso, negociando hoje, amanhã, eles estão ouvindo. Dá, não dá, que você quer, não vem, não vou, não tal. Agora, se vai ser... É o plano A, é a prioridade do Flamengo, é o Jorge Jesus. Agora, bota de novo o painel, que eu acho que esse painel diz tanta coisa dos treinadores do Flamengo pós-Jesus. Ele diz muita coisa, cara. Primeiro, assim, na minha visão, né, não sei na de vocês, que o Flamengo contratou técnicos estrangeiros com pouquíssimo critério. Porque o Domenech Torrent não tinha história nenhuma como treinador, tinha como auxiliar. O Paulo Souza tinha um currículo ruim como treinador. Não era um grande currículo como treinador. Eu não estou discutindo um jogador. O Paulo Souza foi um craque de bola. Como técnico, não era um grande currículo. E o Vitor Pereira, pelo menos na minha opinião, não fez um trabalho brilhante no Corinthians. É que eu acho que ele impressionou muito o Flamengo, jogando bem na final da Copa do Brasil, quase tirando o título da equipe do Dorival Júnior. Isso pesa, eliminou o Fluminense. Eliminou o Fluminense na semi, né? Mas ele apanhou do Flamengo na Libertadores e na Copa do Brasil. E aí, nos técnicos que a gente pode chamar de bola de segurança, põe de novo o painel ali. Rogério Ceni, que era campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste com Fortaleza, uma bola de segurança. Renato Gaúcho nem se fala, né? Uma bola de segurança, campeão da América com o Grêmio. E o Dorival Júnior também uma bola de segurança. Os treinadores brasileiros, bola de segurança, deram resultado com estes elencos muito bons que o Flamengo teve. O que eu quero dizer com isso?
que não é qualquer técnico estrangeiro que vai chegar aqui, pegar um elenco como o do Flamengo e fazer sucesso. Não é. É o que mostra esse painel. Porque ele precisa entender o que é, precisa ter um conhecimento não só dos jogadores, do elenco, mas principalmente do clube, né? Porque o próprio Vitor, quando chega, ele tem uma dificuldade de entender. Por exemplo, quando você tem 2 jogadores que foram cérebros dessas últimas conquistas do Flamengo, como Arrascaeta e Everton Ribeiro, por alguma razão, se os 2 estivessem bem, eu até aceitaria que um dos 2 fosse para o banco. Mas a partir do momento que você tem um Arrascaeta machucado e você mantém o Everton Ribeiro ainda fora do time, sem nenhuma ideia de jogo que a gente viu durante esses últimos tempos, realmente precisava que alguém dissesse, esse cara aqui foi o cara que foi para a Copa do Mundo, porque no final do ano passado ele foi decisivo nos jogos principais que o Flamengo teve durante a temporada. Tem uma semelhança, né, Júnior, Lédio, Martim, André, nesse fracasso dos técnicos estrangeiros, é que todos eles tentaram mudar os jogadores de posição, né? O Domenech, no segundo jogo dele, pôs o Rodrigo Caio de lateral direito. O Flamengo perdeu de 3-0 do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense lá. Depois o Paulo Souza tentou pôr o Everton Ribeiro pela ala, fez algumas experiências também que acabaram não sendo bem sucedidas. Agora o Vitor Pereira também tentou algumas improvisações, jogadores mudando de posição. Então, até isso teve assim, uma semelhança nesses 3 trabalhos. Assim, né? Culturalmente, eles não conseguiram se adaptar ao conceito Flamengo, a esse DNA que foi montado, de certa forma, pelo Jorge Jesus, né? E o Jorge Jesus, o sucesso dele é tão estrondoso que eles abrem as portas para os outros estrangeiros, e os portugueses especialmente, de tal forma que se o Flamengo contratar um estrangeiro para o lugar do Vitor Pereira, o Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado, terá a presença de 10 treinadores estrangeiros dos 20 times da Série A, sendo, se o Jesus fechar com o Flamengo, sendo 8... Ou São Paulo, né? Nesse momento são 9. Se o Jesus fechar, são 8 portugueses. Sim. Que é coisa pra caramba. Se o Sampaoli fechar, a gente mantém a metade de estrangeiros com 7 portugueses. O Jesus, em 19, ele escancara a porta. O sucesso dele é tão estrondoso. Jesus e Sampaoli, né? Porque o Sampaoli foi vice-campeão daquele ano com o Santos. Foi. Chegou até antes. Oi? Chegou até antes do Jesus. Chegou antes, exato. E o trabalho dos 2 em 19, eu acho que escancara muito a porta. E eu estou muito intrigado, eu queria muito entender por que o trabalho do Vitor Pereira é tão ruim, porque não tem outro adjetivo, né? O trabalho dele é péssimo no Flamengo. Porque dos estrangeiros que vieram, ou dos portugueses que vieram, melhor dizendo, sem nenhuma dúvida, o Vitor Pereira foi aquele que chegou aqui com o melhor momento. Como o Jorge Jesus, ele era bicampeão português, mas o Jesus já estava num viés de baixa na carreira dele. O Vitor Pereira chegou aqui com um grande cartaz. O Abel Ferreira, quando chega aqui, não tinha um cartaz, não tinha currículo. Ele construiu o currículo dele no futebol brasileiro. E por que um treinador que chegou tão bem falado pelo próprio Jorge Jesus, no Bem Amigos, ele disse que era o melhor dos treinadores estrangeiros portugueses no Brasil, era o Vitor Pereira. E fez um trabalho no Corinthians. Do Porto, quando teve o famoso gol do Kelvin. Exato. E que fez um trabalho no Corinthians. Para mim, nota 7. Não foi ruim, mas também não foi espetacular. Por que que esse treinador que chega tão bem ao Brasil, que já tinha um ano quase de futebol brasileiro, fez tanta barbeiragem no Flamengo? Porque eu acho que o termo é esse, barbeiragem. A gente listou algumas delas e eu quero tentar entender mesmo. Por exemplo, Everton Ribeiro reserva com a Arrascaeta lesionado. Everton Ribeiro reserva eu já acho que é uma barbeiragem. Mas ela fica ainda mais grave quando você tem o Arrasca lesionado e nem assim o Everton Ribeiro é titular. E ainda faltou aí, que eu considero pelo menos, tirar o Arrascaeta no intervalo do jogo da semifinal do Mundial. Quando está perdendo, precisa ganhar o jogo e ele tira o Arrascaeta, deixa o Pedro Gabigol e parte o time em 2. Então, a gente listou algumas barbeiragens, Martim. Essa, Cebolinha de ala direito. Tudo bem que ele não tinha grandes opções no elenco, né? Mateuzinho e Varela estavam machucados, mas acho que nem o Cebolinha um dia sonhou na vida que jogaria de ala direito. E acho que o Marinho também, sequer um dia na vida dele, sonhou que atuaria como ala esquerdo. O Gabigol reserva em jogos decisivos, né? Ele foi reserva, banco, na primeira final contra o Fluminense. Ele foi substituído pelo Mateuzão num jogo que valeu a decisão de Taça Guanabara com o Pedro no banco. Não é uma crítica ao Mateuzão, mas você tinha o Pedro no banco. E aí você imagina, a Suderge informa, sai Gabigol num jogo decisivo e entra Mateuzão. A quebra do quarteto, que é a quebra de um sistema que foi muito vitorioso no ano passado. Não é que ele foi vitorioso há 10 anos. Ele foi vitorioso no ano passado,
O fato de ele ter subestimado a Libertadores, de forma que parece não pegou bem nem entre o próprio elenco, começar perdendo da maneira como perdeu. E aí uma notícia que eu acho estarrecedora. Por causa dos vazamentos de formação de time titular, segundo que os setoristas apuraram, ele parou de treinar os 11, a formação titular, porque não queria que isso vazasse. Eu acho muita barbeiragem, eu não consigo entender, maestro. Porque o treinador fez tanta coisa que parece absurda. Só não, o Vidal confirmou na zona mista, depois do jogo do Alcas. Isso é um fato, então? É um fato, o Vidal falou. Ele não treinava. Eu não consigo entender. E os jogadores sabiam uma hora antes do jogo. A lista do jogo contra o Alcas, ela foi uma surpresa para todo mundo da delegação. Mas isso é gravíssimo, isso não é só bizarro. É difícil, em vez de você identificar de onde saiu o vazamento, isso é grave. Você deixa de treinar o time. Você não trabalha porque tem um espião e você não trabalha como você tem que trabalhar. Isso não é engraçado. Essa lista de coisas que você está colocando na tela, parece que ele foi contratado para destruir o Flamengo. Assim, é muito ruim, cara, essa sequência de decisões. As demissões de técnico no Brasil podem ser catalogadas de 1000 jeitos, porque o Brasil é um especialista em demitir. Mas dá para separar em 2 grandes tipos. Ou para corrigir rumos, tipo Abel Braga, por exemplo, no Flamengo, ou Paulo Souza. Cara, não está dando certo. O time está até classificado lá na Libertadores, mas não está dando certo. Claramente não vai para algum lugar. Precisa trocar, troca. Ou por castigo. Perdeu uma final, perdeu um clássico. Foi eliminado, tomou a goleada. Alguém precisa pagar, precisa entregar uma cabeça aqui. O Flamengo não fez a primeira, ao não fazer a primeira... Eu gosto desse termo de castigo, que muitas vezes a demissão é... o castigo. Precisa dar uma resposta para alguém aí, precisa entregar uma cabeça. O Flamengo, ao não fazer a primeira, se obrigou a fazer a segunda. Esperou até perder o clássico, perder a final, tomar uma goleada, que é todo o combo, né? Muita gente classifica como a pior derrota da história do Flamengo, pior derrota da história do clássico, ou... mais decepcionante por se tratar do time de maior investimento da história e tal, por não ter corrigido o rumo antes. Eu acho que a gente não vai ter essa chance de entrevistar o Vitor Pereira, porque a impressão que eu tenho é que ele vai embora logo e não sei se ele vai falar de peito aberto, mas eu queria entender mesmo, maestro, assim, como repórter, como jornalista, de um treinador vitorioso, com o currículo dele, por que tanta coisa que a gente, pelo menos, interpreta como barbeiragem? Para mim é falta de informação interna, entendeu? Para certas situações. Por exemplo, o caso do Marinho e do Cebolinha, de você armar. E essa insistência de você jogar dentro de um esquema de jogo que não é tradição, não é DNA do clube, mas desde que eu me conheço, entendeu? Eu nunca vi, durante todo esse período, dar certo você ocasionalmente poderia até jogar com 3 zagueiros, mas você querer implantar, jogar com 3 zagueiros... já é uma... Por que isso? A implantação dos 3 zagueiros. Por quê? Não tinha recomposição, você perdia o meio-campo e continuou com essa... mesmo colocando os 3 zagueiros, tendo esses mesmos problemas durante todos esses jogos. Quer dizer, você pega 2 jogadores, como o Cebolinha, que já não estava, da mesma forma como o Marinho, eles jamais repetiram o Marinho do Santos, nem o Cebolinha do Grêmio, né? E esses 2 jogadores, eles caíram mais ainda no conceito da própria torcida pelo fato de fazer uma função que não é uma função deles e que o treinador achou que poderia, né? Eu acho que a mudança do esquema, se você não tem o equilíbrio necessário dos treinamentos, dos jogos de um time, você mudar o esquema é uma coisa muito arriscada, ainda mais durante as competições, né? O ideal seria que ele procurasse mantendo da forma... Já aconteceu de jogar num 4-3-3 e você ter sucesso. De você jogar, como aconteceu com o Dorival, num 4-4-2, inclusive quando todo mundo achava que Pedro e Gabriel não pudessem jogar juntos. Ele encontrou uma forma de fazer com que os caras jogassem. E isso, para mim, eu acho que não foi procurado. A primeira ideia é falar, vamos... 3 zagueiros. Você, para jogar de 3 zagueiros, você precisa ter um monte de coisa, principalmente velocidade dos zagueiros que jogam pelos lados, porque eles se tornam laterais durante uma boa parte do jogo. E a outra, sensibilidade e inteligência para você ter um posicionamento. E isso nós não vimos. Mesmo mudando os 3 zagueiros em diversas situações completamente diferentes. A gente falou isso aqui na sexta-feira com o Pedrinho. Discutimos bastante isso aqui. Tem um número muito importante assim nessa coisa do esquema. Por exemplo, quando o Flamengo ainda jogou, digamos, com 2 zagueiros, que era o fim do que tinha de trabalho do Dorival, digamos assim, que o Vitor tentou levar,
O Gabriel começou a temporada com 9 gols. A partir do momento que ele implantou-se os 3 zagueiros no Flamengo, o Gabriel não fez mais gol. Isso para mim é um número muito impressionante isso. Até ter 3 zagueiros, o Gabriel vinha fazendo uma boa temporada, com 9 gols, assistências. Depois que ele passou a ter 3 zagueiros, ele precisou fazer essa função, ele parou de fazer gol. Então, assim, não é que com um esquema ele fez 6 gols, no outro com 3. Não, com um ele fez 9 e com outro ele fez 0. Um cara que é o maior artilheiro do Flamengo nos últimos capitão do time agora. anos. Não existe isso. Promovido a capitão. E isso, para mim, é muito impactante, assim. Isso é um detalhe... Eu tô vendo o Vitor Pereira, quando voltar a Portugal, dar uma entrevista, dizer que o futebol brasileiro não respeita trabalhos de longo prazo, que a gente demite muito técnico, ele tem razão. Mas vai faltar um contraponto, cara, uma chance da gente entender por que tanta coisa que, ao nosso olhar, é uma barbeiragem no comando do Por exemplo, o Jorge Jesus sai do Brasil maior do que chegou, né? Concorda? Sem dúvida. O Abel, quando sair do Brasil, em algum momento, vai sair muito maior. Ele está saindo menor do que quando chegou. Muito menor. Muito né? menor. E outra coisa, cara, o discurso é um discurso, com todo respeito, arrogante. Porque pouquíssimas vezes, só domingo, depois do 4-1, é que ele admitiu que o time jogou mal. O time perdia e ele dizia que o time jogava bem. E que ele iria buscar as explicações para tal. O jogo contra o Alcas, você estava lá, ele disse que o time jogou bem. Fez um bom jogo, foi a frase. Perdeu pro Alcas, gente. Poderia ser para nós ou para eles. Era o quê? Jogamos de igual para igual com o Alcas? Cara, não dá. Ele não admitia os erros. E mesmo domingo, o trabalho teve um dele... certo tom de os jogadores entraram de um jeito assim. Ele entregou. Desligado. Teve uma terceirização da culpa dos jogadores. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. Deixa o seu like e escreva nos comentários quem deve ser o novo técnico do Flamengo. Escreve aí, escreva com força pra gente poder mostrar pra essa diretoria do Flamengo quem deve ser esse novo técnico do Flamengo.